Olá, olá, meus amores. E cá estamos nós. E de repente passou mais um ano. Cá estamos nós neste magnífico 2026. Hoje eu trago-vos aqui aquela pergunta que mais me fizeram desde que o ano começou. Acho eu. Talvez tenha sido esta a pergunta que mais me fizeram desde que o ano começou. Como fortalecer a imunidade do meu filho em 2026? Porque é que o meu filho fica tantas vezes doente? É basicamente isto, a minha conversa de café, a minha conversa de dia a dia, a minha conversa de ir buscar os filhos aqui e ali, natação, escola, etc. E hoje eu decidi trazer-vos aqui, digamos, um apanhado geral de como fortalecer a imunidade do teu filho, porque é que o teu filho fica doente tantas vezes e como começar a mudar isto na vossa vida. Para começar, o meu nome é Cristina Figueira e trabalho nesta área da imunidade guerreira da criança e do adulto por vezes já há bastantes anos e na área da saúde há cerca de 20 anos. Então, por que é que tantas crianças passam o ano inteiro doentes? Esta é a pergunta que não quer calar sobre este assunto da imunidade. E o que é que acontece? Não é normal uma criança ficar doente todos os meses, menos ainda todas as semanas. Também não é normal uma criança que não fica exatamente doente, mas não se recupera, ou seja, tem sempre ranhocas, tem uma tosse que não desaparece, tem alterações de padrões alimentares, padrões comportamentais, padrões do sono ou padrões de idas à casa de banho, os cocós. E raramente o problema passa por isoladamente fazer uma ação que vai elevar o sistema imunitário da criança. Às vezes, quando as pessoas me ouvem falar de imunidade guerreira, pensam, isto deve ser um suplemento que ela me quer recomendar. Não, não é um suplemento, porque se fosse uma ação, então já tanta gente teria dado a volta a este assunto, ok? É preciso pensar nisso. Ahm, este ciclo típico das crianças que chegam até mim, o habitual é que têm infecções repetitivas, ciclos de doença repetitivos, fazem com uma certa regularidade antibióticos, têm uma microbiota já fragilizada, talvez porque nasceram com ela, talvez porque se foi fragilizando com vários disruptores, agressores ao longo do seu tempo de vida. E isto vai gerando uma imunidade cada vez mais baixa. E o sistema imunitário da criança ele é mais imaturo que o do adulto, e quando fica sobrecarregado, que também é mais fácil sobrecarregar dada a sua imaturidade, começa a haver um certo stress interno, stress imunitário. E isto vai envolver, ao mesmo tempo, um intestino estressado, emoções de stress, stress familiar por vezes, ou escolar ou social, e alimentação. E quando uma criança adoece repetitivamente, o organismo dela precisa ser reequilibrado e regulado novamente. Não é apenas tratar as doenças. Se só tratas as doenças, vais continuar no mesmo ciclo que estiveste até aqui, ok? Então, o que é que a maioria das mães faz e porque é que isto não resolve o problema? Normalmente a mãe foca-se muito em dar um suplemento, seja pontualmente ou seja o ano todo, dar uns xaropes para resolver as doenças, os episódios de infecção e inflamação, reforços imunitários no inverno e esperar que passe, desejar que passe, acreditar que vai passar, acreditar que vai tudo ficar melhor.
e fazer um tratamento muito sintomático, ou seja, a criança doente, tratamento, medicação, suplementação, o que for, mas sem olhar para a causa biológica, emocional e outras que podem estar por trás de a criança ficar doente repetitivamente. A imunidade, ela não se ativa porque, ok? A imunidade é um processo de construção em que é preciso fazer todo um trabalho, um processo com pés e cabeça, com início, com meio e com fim. E existe um estágio e um momento para cada ação. Existe uma cadência de eventos que precisa de acontecer para uma criança começar a ter uma imunidade guerreira. Não acontece simplesmente, ok? E também não é um suplemento ou um tratamento ou uma coisa simplesmente que vai fazer este trabalho pelo teu filho. Então, como é que nós chegamos ao verdadeiro pilar da imunidade infantil? O intestino é o centro das operações, ok? E ninguém pode mais negar isto. Há uma relação entre o ecossistema intestinal, a microbiota, o sistema nervoso da criança, os estados inflamatórios que ela tem e as emoções desreguladas do seu dia a dia. As crianças mais ansiosas, mais sensíveis ou em stress adoecem mais. E atenção, a percepção que nós temos enquanto mães não é a realidade do sistema da criança. Muitas vezes, a pior emoção é aquela que nós não vemos, é aquela que a criança não expressa, ok? E essa nós não sabemos sobre ela. E esse é um dos maiores problemas emocionais no que toca à regulação da criança. E claro, stress emocional, stress intestinal e dos órgãos digestivos, stress da microbiota, ok? Stress da microbiota, imunidade baixa. E isto vai sempre assim, ok? Uma criança mais regulada emocionalmente, ela adoece menos, mesmo quando ela é exposta a vírus e bactérias. Não são os vírus e as bactérias que adoecem as crianças, tal como também não é o frio. É a susceptibilidade, é a vulnerabilidade do sistema imunitário. Por isso é que há sempre aquele visionário, tipo os meus filhos, que toda a gente fica doente e eles continuam a ir à escola. Ok? Então, por que é que 2026 pode ser um ano diferente para o sistema imunitário do teu filho, mesmo que 2025 tenha sido um ano muito complicado? O organismo infantil tem uma capacidade de recuperação enorme, tem uma adaptabilidade enorme. O sistema imunitário é muito rápido a responder. Se fazemos uma boa modulação do intestino e da microbiota, o sistema nervoso sai do modo alerta, luta ou fuga, ou freeze, e entra num modo regulado e presente, e o organismo deixa de viver em constante inflamação. Não depende da genética, não depende da história familiar, depende da abordagem que tu estás a fazer. Se ela for boa, ela vai funcionar rápido e tu vais ver resultados rápidos. Se ela for o esperar que passe, tu não vais ver nada a acontecer, ok? O que é que muda quando nós trabalhamos a imunidade de uma forma integrativa na criança? Nós vamos olhar para todo o conjunto que aquela criança é. Nós vamos ter uma abordagem personalizada. Não é soluções standard que alguém um dia determinou que ia ser assim e toda a gente faz igual e uns safam-se e outros menos. Ok? Nós vamos olhar para o todo que a criança é, para a relação entre a mãe e a criança, relação entre a criança e a família, o ecossistema todo em que ela vive. Vamos olhar para a regulação
do seu organismo, para o seu estado emocional. Vamos olhar, claro, e muito para o seu ecossistema intestinal, ou seja, para a saúde e qualidade do seu intestino e da sua microbiota, para os hábitos e estilo de vida, e hábitos alimentares desta criança, para chegar àqueles resultados top que as mães do Imunidade Guerreira relatam, e que eu tanto prometo e não prometo em vão, prometo porque assisto a acontecer o tempo todo. E que são menos infecção, menos idas ao médico, muito mais energia. Pronto, há mães que não querem que os filhos tenham tanta energia, mas às vezes também a energia em excesso é uma desregulação. Mais calma e resiliência e resistência, ou seja, adaptabilidade essencialmente ao seu meio e ao seu ecossistema. E é isto que eu aplico no meu acompanhamento com as famílias. Quais os sinais que indicam que o sistema imunitário do teu filho precisa de apoio já? Tem constipações ou episódios de doença, de inflamação, de infecção recorrentes, tem amigdalites, otites, bronquiolites frequentes, toma antibiótico mais do que uma vez de 3 em 3 anos, tem obstipação ou fezes irregulares ou um padrão de idas à casa de banho irregulares, problemas de pele ou alergias, medos, ansiedade, irritabilidade, distúrbios do comportamento, birras intensas, alterações dos padrões do sono ou simplesmente o dormir mal, que muitas mães se queixam e com razão. O corpo fala, ok? E se isto está a acontecer, o teu desafio é saber ouvir e trazer aquilo que tu ouves para a imunidade guerreira. E é isso que vai ajudar o teu filho em 2026. E perguntam-me as mães, já hoje me perguntaram e quase todos os dias me perguntam: o que é que eu posso começar a fazer já? O que é que eu posso fazer para ter um filho mais saudável a partir de hoje e todo o ano 2026 e de agora para a frente? O que é que eu faço? Então, primeiro que tudo, parar de apagar fogos e começar a construir as bases de uma imunidade guerreira. Ok? Não é porque tu trataste a bronquiolite e a otite e a sinusite e a amigdalite e a gripe A que não vai acontecer mais nada. Vai continuar a acontecer de tudo enquanto o sistema imunitário estiver vulnerável, enquanto o ecossistema intestinal estiver irritável e inflamado. Ok? Pensar em imunidade é um projeto a curto, médio e longo prazo, chamemos-lhe assim. Vais ter resultados a curto, mas vais precisar de trabalhar a médio e vais ver no longo prazo o quanto isso valeu para ti e para a tua família, ok? Procurar um acompanhamento que não seja baseado em protocolos chapa 5 e que respeite a individualidade do teu filho, sem pôr em causa as qualidades do seu sistema imunitário. O que é que eu quero dizer com isto? A medicação é acreditar que o nosso organismo é disfuncional e não sabe resolver uma doença. Então, isto é pôr em causa o sistema imunitário de uma criança, ok? Quanto mais antibióticos, quanto mais medicação, menos hipóteses do sistema imunitário algum dia ser realmente funcional e resiliente e resistente. Como é que eu trabalho, como é que eu ajudo as mães a sair deste ciclo das doenças e infecções repetitivas? Eu acompanho mães que verdadeiramente querem trabalhar muito mais a prevenção do que apagar os fogos, embora que neste momento estejam a apagar os fogos, o que elas querem mesmo é evitar que no futuro tenha que ser assim, reduzir a quantidade de episódios de infecção, de inflamação, evitar cirurgias e medicação constante,
e fazer com que a recuperação da criança seja cada vez mais rápida e definitiva. É um trabalho profundo, mas é um trabalho na prática, hum, e que vai fazer com que a mãe realmente possa compreender porque é que até aqui não foi assim e o que é que ela está a fazer agora que realmente mudou. O que as mães costumam dizer é: desde que eu entrei no Imunidade Guerreira, não aconteceu mais. Eu não tive mais um filho sempre doente, eu não tive que lidar tanto com esse apagar fogos. Eu raramente lido com sintomas e doenças, eu raramente preciso que o meu filho falte à escola, preciso de faltar ao trabalho. Se eu soubesse que era assim, tinha entrado mais cedo. Isto é o que me dizem as mães, é aquilo que eu ouço, ok? E faz toda a diferença ouvir isto, porque dá-me cada vez mais segurança que este trabalho não é um pense rápido, não é uma coisa que tu agora fazes e depois passa e depois volta tudo ao mesmo, como algum tipo de suplemento ou medicamento. É realmente um trabalho de imunidade profundo que assenta nos hábitos de vida. Não assenta em tomar algo ou fazer uma coisa que depois vai deixar de funcionar, ou assim que tu paras, volta tudo ao que estava. Não, tu vais exercer efetivamente mudança sobre o sistema imunitário do teu filho, da tua família, se tu assim quiseres, porque funciona também com os adultos. E muitos pais chegam à imunidade guerreira por causa dos filhos, mas acabam por se trabalhar a si próprios ao fim de um tempo, porque percebem que é quase inevitável fazer pelos filhos e não estar a fazer por si, ok? Se tu queres que o teu filho em 2026 saia do ciclo da doença, da infecção, da inflamação, então ter o acompanhamento certo para isto, ter o aconselhamento certo para isto, faz toda a diferença. Não é um aconselhamento de apagar os fogos, resolver as doenças e as infecções, é um acompanhamento de prevenção, ação preventiva, ok? É totalmente diferente e vai fazer toda a diferença na imunidade do teu filho. É isto que é a imunidade guerreira. Hum, Finalmente, e só para deixar aqui esta nota, mais uma vez, porque eu sinto que precisa ser repetido de vez em quando, imunidade não é sorte, ok? Às vezes as pessoas dizem, tu tens muita sorte que os teus filhos não ficam doentes desta e da outra maneira. Tens muita sorte que nunca foste parar às urgências do hospital. Tens muita sorte que os teus filhos não precisaram de operações para tirar as amígdalas e adenoides. Tens muita sorte porque nunca tiveste que lidar com uma bronquiolite. Não tenho mais sorte que ninguém, ok? O meu histórico genético indicaria que os meus filhos iam ter de tudo isso aos montões. Eu tive de tudo isso aos montões, ok? Nós não tínhamos uma genética excelente para dar. E também não tínhamos assim tanta sorte na vida que se possa dizer, eles têm tanta sorte. Não, imunidade não é sorte. Imunidade é um trabalho que se faz, que tem lógica, que está comprovado cientificamente e que faz com que uma criança simplesmente não adoeça tanto e recupere super rápido. É isto que é a imunidade. Não tem nada a ver com sorte. Também não tem a ver com genética, tanto assim. A vulnerabilidade imunitária da criança não é uma fraqueza, ok? A criança não tem uma fraqueza no seu sistema, simplesmente o seu sistema imunitário não está a ser tratado ou lidado da maneira correta. E a regulação de todos os sistemas do organismo da criança, com consciência e consistência, é que fará com que a imunidade da criança se torne uma imunidade guerreira. Quando nós cuidamos do corpo e das emoções de uma criança, a saúde deixa de ser uma luta, passa a ser uma consequência. Então, meus amores, vou esperar perguntas nos comentários deste vídeo, eventualmente, se quiserem colocá-las, ou nas minhas redes sociais, estou aqui disponível para vos responder e, hopefully, espero eu, cá estarei para a semana com mais uma mini aulinha destas, que vou tentar manter neste ano 2026, é uma das minhas resoluções, mas contem com algumas falhas, porque viajo muito para trabalhar, estou a fazer uma pós-graduação, lá, 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 enfim,
muitas coisas a acontecer na vida, felizmente, muito trabalho, felizmente também, e embora os meus filhos já estejam a ficar mais crescidos, independentes, várias outras coisas hoje em dia chamam por mim e tenho muitas famílias sob o meu acompanhamento que exigem muita atenção também da minha parte. Portanto, pode acontecer que não seja todas as semanas, mas a maioria das semanas vou estar aqui para ti. Foi um prazer, meus amores. Até para a semana que vem. Bye bye!